A criança chorava na neve e ninguém parava. Hazel percebeu isso da mesma forma que percebia a maioria das coisas, silenciosamente, à margem de tudo, onde os ômegas aprendiam a viver se quisessem sobreviver. Ela estava lá atravessando o pátio externo do mercado de Vernhold, com uma cesta de ervas secas pressionada contra o quadril, seu manto cinzento bem apertado contra o vento cortante que descia dos picos do norte. O céu acima tinha a cor de ferro velho, pesado com nuvens que ainda não haviam decidido se trariam mais neve ou se apenas a ameaçariam. Sua respiração se condensava em pequenas nuvens brancas à sua frente, e os paralelepípedos sob suas botas de couro gastas estavam escorregadios com uma fina camada de gelo. Ela deveria ter continuado a andar. Cada instinto moldado por 23 anos de vida como uma ômega num reino governado por sangue alfa lhe dizia para manter os olhos à frente, a cabeça baixa e os pés em movimento. Não atraia a atenção, não se demore, não se torne memorável. E, no entanto, o menino era pequeno, talvez com 5 ou 6 invernos, não mais, sentado meio escondido atrás de um posto de mercador de pedra na extremidade do pátio. Ele usava uma túnica de lã preta fina, fina demais para o frio, e seu cabelo escuro e trançado estava meio desfeito ao redor do rosto. Ele não estava berrando como as crianças fazem quando querem algo. Ele chorava de outra forma, silenciosamente, com os joelhos dobrados contra o peito e os ombros pequenos tremendo de forma irregular. O tipo de choro que surge quando uma criança já aprendeu que ninguém virá. Hazel parou de andar. Ao seu redor, o mercado fervilhava. Um mercador beta anunciava os preços do porco salgado. 2 guardas gama com armaduras de couro cozido passavam pela criança sem sequer olhar. Uma mulher com um manto com detalhes de pele afastava seus próprios filhos dele, como se a solidão fosse algo contagioso. Hazel pousou sua cesta junto ao posto e se agachou até ficar no nível do menino. Ei, ela disse suavemente. Não você está bem, pois ela já sabia que ele não estava. Qual é o seu nome? Ele ergueu o olhar. Seus olhos eram surpreendentes, de um azul acinzentado pálido, avermelhados pelo choro e sérios demais para o rosto de uma criança. Havia algo naqueles olhos que fazia seu peito doer de uma forma que ela não conseguia nomear. Cale, ele sussurrou. Cale. Ela repetiu o nome da mesma forma que sua mãe uma vez dissera o seu, como se importasse, como se merecesse um espaço no ar. Eu sou Hazel. Você está perdido? Ele balançou a cabeça uma vez, rapidamente. Então, após uma pausa que pareceu longa demais para alguém tão pequeno. O pai está ocupado. Ela olhou ao redor do pátio novamente. Ninguém procurava por uma criança. Nenhuma babá frenética, nenhum guarda em busca. Apenas a multidão indiferente e o vento que puxava mantos e estandartes. Ele está por perto? Ela perguntou. Cale deu de ombros, um gesto pequeno e incerto, e algo naquele gesto, a forma como seus ombros subiram e desceram com toda a impotência de alguém que genuinamente não sabia, tomou a decisão por ela. Ela tirou o manto cinzento de seus próprios ombros e o calor dele foi imediatamente roubado pelo ar frio que mordia seu vestido de linho. E ela o enrolou ao redor do menino num movimento cuidadoso, ajeitando-o em seu queixo da mesma forma que fizeram uma vez com as crianças mais novas na ala ômega quando o inverno chegava e nunca havia cobertores suficientes. Ele piscou para ela, surpreso. Está muito frio para sentar na pedra sem um manto, ela lhe disse simplesmente. Você não vai sentir frio? Eu estou aquecida o suficiente. Uma mentira, mas uma mentira pequena e gentil. Ela se sentou ao lado dele e se encostou no posto do mercador, sentindo a frieza da pedra atravessar seu vestido. Gostaria de ouvir uma coisa? Para passar o tempo enquanto esperamos por seu pai? Kaylee olhou para ela por um longo momento, com aquela sua seriedade desconcertante, como se a estivesse medindo. Então, ele fez um único aceno solene com a cabeça. Ela pensou por um momento. E então começou a contar a ele a velha história que sua mãe lhe contara. A lenda do lobo prateado da passagem do norte, que não era nem alfa, nem ômega, nem beta, mas algo mais antigo, algo que corria pelas frestas da ordem do mundo e pertencia apenas ao vento. Não era uma grande história. Não havia batalhas nela, nem salas do trono, apenas um lobo que corria sozinho até a noite em que encontrou um rio congelado e sentou-se ao lado dele até a primavera chegar. E o rio, agradecido, cantou para ele durante todo o verão.
Ela contou a história em voz baixa, baixa o suficiente para não ser ouvida ao longe, com as mãos se movendo ocasionalmente em pequenos gestos quando as palavras precisavam de ajuda. E lentamente, tão lentamente que ela quase não percebeu, o pequeno corpo ao seu lado se desenrolou. Cale se inclinou centímetro por centímetro até que sua cabeça escura estivesse apoiada em seu braço, com um manto cinzento agora envolvendo os dois como uma pequena tenda contra o vento. Ela não se moveu. Mal respirava. Pensou absurdamente que podia sentir o batimento cardíaco dele se acalmando. Ela não viu a figura na beira do pátio, e não o teria reconhecido mesmo que tivesse visto. Ela nunca estivera na corte, nunca chegara perto o suficiente da grande fortaleza de Vanhold para ver os estandartes com clareza. Ela era uma curandeira ômega do vilarejo de baixo. O nome Shander Dravet, Rei Alfa das Terras do Norte, era algo que existia no mesmo registro distante das tempestades de inverno e dos movimentos das estrelas, presente, poderoso e inteiramente além do seu mundo. Mas ele estava lá. Ele estava na sombra do arco que se abria do corredor externo da fortaleza para o pátio do mercado, ladeado por 2 guardas que haviam ficado imóveis e silenciosos ao seu sinal. Ele usava uma armadura de couro preto com tiras escuras cruzadas no peito, um pesado manto de pele sobre seus ombros largos, e seu cabelo escuro, trançado para trás, era tocado pelo vento frio. Seus olhos, o mesmo azul acinzentado pálido que seu filho herdara, estavam fixos na cena com uma expressão que ninguém na corte teria reconhecido, porque não era de comando. Não era a autoridade fria que toda alma em Varnhold sabia temer. Era algo mais silencioso que isso, algo que não tinha nome na linguagem dos reis. Ele tinha vindo buscar Cale pessoalmente, dispensando as babás e o guarda, porque o menino havia escapado novamente, como fazia com frequência, em busca de algo que as grandes muralhas de pedra da fortaleza não podiam lhe dar. Jander estava irritado quando entrou no pátio. Ele estava pronto para ser o pai firme e eficiente que o dever exigia. Então ele a viu, uma mulher ômega, esguia em seu vestido de linho, sentada nos paralelepípedos congelados com seu filho aninhado ao seu lado, contando-lhe uma história sobre um lobo prateado, com a voz mal audível acima do vento. Ela tinha dado seu manto ao menino. Estava visivelmente com frio, com os braços apertados e a respiração mais rápida do que deveria. E ela não olhou nenhuma vez ao redor do pátio para ver quem poderia estar observando, não realizou sua gentileza para nenhuma plateia. Ela simplesmente o fez. Shander ficou no arco por um longo tempo. Tempo suficiente para ouvir o final da história, sobre o lobo, o rio e o verão cantante. Tempo suficiente para ver os ombros rígidos de Kaller relaxarem de uma forma que os curandeiros da corte passaram meses tentando alcançar com tinturas e incentivos gentis. Tempo suficiente para sentir algo mudar em seu peito, algo para o qual ele não tinha nome e não estava disposto a examinar naquele momento. Quando ela finalmente ergueu o olhar, talvez sentindo o peso de ser observada, olhou diretamente para ele. E por apenas um momento, Hazel do vilarejo de baixo e Shander, Rei Alfa das Terras do Norte, se olharam através de um pátio cheio de pessoas que não viam nenhum dos dois. Então o guarda dele deu um passo à frente e a expressão no rosto dela, o calor aberto e desprotegido que estava lá um momento antes, tornou-se muito, muito imóvel. Os guardas se moviam como todos os guardas reais se moviam, com o peso específico e praticado de homens que aprenderam que sua mera presença deveria encerrar as coisas antes que começassem. Eles entraram no pátio em passadas sincronizadas, e a multidão se abriu ao redor deles sem que fosse pedido, da mesma forma que a água se abre ao redor de uma pedra. Hazel se levantou lentamente, não rapidamente. Ela aprendera há muito tempo que movimentos bruscos perto de homens armados raramente eram sábios, mas o fez com uma firmeza que não sentia por completo. Suas mãos estavam frias. Ela não tinha percebido o quão frias estavam até aquele momento, quando não tinha o que fazer com elas, e a ausência do calor de Cale ao seu lado fazia o vento parecer mais cortante. Ela manteve os olhos baixos, como era apropriado para uma ômega diante de guardas gama armados. Ela conhecia o protocolo. Todos no vilarejo de baixo o conheciam. Mas então um terceiro par de passos cruzou o pátio, mais lentos que os dos guardas, deliberados,
E a qualidade do silêncio que se seguiu àqueles passos era totalmente diferente. Não era o silêncio de uma multidão abrindo caminho por hábito, mas o silêncio de pessoas que pararam de respirar. Ela se forçou a olhar para cima. Ele era mais alto do que ela havia percebido do outro lado do pátio. O manto de pele em seus ombros era de lobo negro, profundo e denso, e sua armadura de couro captava a luz opaca do inverno de uma forma que o fazia parecer esculpido na mesma pedra escura da fortaleza atrás dele. As tranças em seu cabelo escuro estavam presas com pequenos anéis de ferro. Seu maxilar estava cerrado, sua expressão indecifrável, e seus olhos azul-acinzentados pálidos, os olhos de Kyle. Ela percebeu com um sobressalto. Os exatos olhos de Kyle estavam fixos nela com uma atenção que parecia física, como uma pressão contra seu externo. Ela estivera sentada em paralelepípedos congelados, contando histórias para o filho do rei Alfa. Ela havia envolvido o filho do rei Alfa em seu manto. O manto ainda estava nos ombros de Cale. Hazel sentiu o peso total dessa compreensão chegar de uma só vez, e foi preciso tudo o que tinha para não dar um passo para trás. Cale, aparentemente sem sentir tal paralisia, levantou-se dos paralelepípedos e foi até seu pai sem pressa, arrastando o manto cinzento atrás de si como uma pequena sombra. Ele parou ao lado de Xander e olhou para cima. Ela me contou sobre o lobo prateado, disse Cale com a franqueza solene que Hazel já começava a reconhecer como simplesmente o jeito daquela criança falar. Aquele que espera junto ao rio congelado. Xander olhou para seu filho. Algo passou por seu rosto, rápido demais para ser lido, desaparecendo antes de se formar completamente. Então ele olhou de volta para Hazel. Seu nome, e disse. Não era precisamente uma pergunta. Hazel, meu senhor. Ela manteve a voz firme. Do vilarejo de baixo. Não tive a intenção de ser presunçosa. A criança estava com frio. E você lhe deu seu manto. Sim, meu senhor. Uma pausa. O vento passou entre eles, trazendo o cheiro de fumaça de pinho de algum lugar no mercado e o leve toque metálico do próprio frio. Você é uma curandeira, ele disse. Também não era uma pergunta. Desta vez, seu olhar se moveu brevemente para a cesta que ela havia deixado junto ao posto, onde os feixes secos de milefólio, bolsa de pastor e erva da febre eram visíveis acima da borda. Uma curandeira de vilarejo, meu senhor. Eu sirvo o vilarejo de baixo e o bairro Ômega. Outra pausa. Ela não conseguia decifrá-lo. Seu rosto não era cruel. Isso pelo menos ela podia dizer, mas estava selado de uma forma que parecia um tipo diferente de fortaleza. Muralhas construídas de dentro para fora. Então ele disse, o manto. Por um momento desorientado, ela não entendeu. Então Cale solenemente desenrolou a lã cinzenta de seus ombros e a estendeu para ela, e ela deu um passo à frente para pegá-lo. E na transação daquela pequena troca, ela ficou perto o suficiente do rei Alfa para ver a leve cicatriz que percorria seu maxilar, uma fina linha branca do osso da bochecha em direção ao queixo. Antiga e há muito curada. Obrigado, disse Xander em voz baixa, quase como se as palavras o tivessem surpreendido por existirem. Hazel assentiu, dobrou o manto sobre o braço e pegou sua cesta. Ela estava preparando a saída cuidadosa e invisível, que passara a vida inteira aperfeiçoando, o desaparecimento suave de alguém que aprendeu que o melhor resultado na companhia de poderosos é simplesmente deixar de ser notado. Quando Cale falou novamente, você vai voltar amanhã? O silêncio que se seguiu tinha uma textura totalmente diferente. Hazel olhou para o menino. Ele a observava com aqueles olhos cinzentos e sérios. Nenhuma encenação neles, nenhum cálculo, apenas uma esperança simples e devastadora. Ela olhou para Xander. Não pôde evitar, e por apenas uma fração de segundo, a expressão selada se quebrou, não exatamente em calor, mas em algo adjacente a isso. Algo que a observava e esperava. Essa não é uma decisão que eu possa tomar. Ela disse cuidadosamente, dirigindo-se a Kyle, mas ainda ciente do olhar de seu pai. Eu sou apenas uma curandeira de vilarejo. Eu mandarei notícias, disse Xander. Ela piscou. Meu senhor? Para o bairro Ômega, se eu precisar de uma curandeira na fortaleza. Ele disse isso com a praticidade direta de um homem acostumado a tomar decisões que não precisavam de enfeites. Ele já havia se virado, com uma mão pousada brevemente no ombro de Kay para guiá-lo de volta ao arco.
Você será compensada de forma justa. E então ele se foi, de volta para a sombra do corredor da fortaleza, com Cale caminhando ao seu lado. E no último momento, antes de passarem pelo arco, o menino olhou para trás, por cima do ombro, e levantou uma pequena mão num aceno tão inesperadamente infantil que fez a garganta de Hazel se apertar sem aviso. Ela ficou no pátio que se esvaziava por um momento, a mais do que deveria. Então, ela puxou o manto cinzento ao redor de seus próprios ombros, pegou sua cesta e caminhou de volta para o vilarejo de baixo, com os olhos para a frente e a mente tudo, menos quieta. Ela não contou a ninguém. O bairro Ômega não era um lugar cruel, pelo menos não para os padrões do reino, mas era um lugar onde a informação se movia como a água, encontrando todas as frestas. E Hazel não tinha desejo de ser o assunto de especulações. Ela dividia uma moradia estreita de pedra com uma mulher ômega mais velha chamada Petra, que fora parteira por 30 anos e tinha o dom particular de ver através das aparências, algo que a longa prática com mulheres em trabalho de parto tende a produzir. Petra estava mexendo algo sobre o fogo da lareira quando Hazel entrou, e ela ergueu o olhar uma vez, olhou para o rosto de Hazel e não disse nada. O que Hazel aprendera há muito tempo era a maneira de Petra dizer: "Eu percebi e estou esperando." Hazel pendurou seu manto no gancho de ferro perto da porta, colocou sua cesta na mesa de preparação e começou a separar as ervas com as mãos que quase haviam parado de tremer. "Frio lá fora", Petra disse para a panela. "Muito", Hazel concordou para o milho-folho. Um silêncio confortável. O fogo crepitava. O cheiro de caldo de lentilha e fumaça de lenha enchia a sala de teto baixo. E lá fora, o vento pressionava contra a janela fechada como algo paciente e implacável. "Você está com aquele olhar", Petra disse finalmente. "Que olhar?" "Aquele de quem viu algo com o qual ainda não sabe o que fazer." Hazel pousou o maço de erva da febre que tinha na mão. Ela pensou no menino nos paralelepípedos e no manto, e nos olhos azul acinzentados, ambos os pares, e no momento silencioso e leve no pátio, quando ela ergueu o olhar e se viu sendo vista por alguém que não tinha razão alguma para vê-la. "Eu mandarei notícias." "Não é nada", ela disse. Petra fez um som que não era de concordância nem de discordância e voltou a mexer sua panela. E Hazel voltou a separar suas ervas, e o fogo continuou a queimar, e lá fora o céu finalmente tomou sua decisão e deixou a neve cair. Ela não dormiu bem. Disse a si mesma que era o frio. As paredes de pedra da moradia guardavam o inverno em seus ossos muito depois do pôr do sol, e seu cobertor era fino, e essas eram explicações comuns e suficientes. Ela não se permitiu pensar em olhos cinzentos pálidos, ou na palavra amanhã, dita na voz de uma criança, cuidadosa e esperançosa, e totalmente inconsciente do que pedia. Ela não se permitiu pensar na voz do rei Alfa dizendo obrigado, em voz baixa, quase contra sua vontade, como se gratidão fosse uma língua que ele aprendera num livro, em vez de falada em voz alta com frequência suficiente para torná-la natural. Ela não se permitiu pensar em nada disso. Mas pela manhã, quando a batida veio à porta da moradia Ômega, nítida, oficial, a batida de um mensageiro real, Petra abriu antes que Hazel pudesse se levantar da mesa de preparação. E o jovem Gama na libré da fortaleza estendeu um pergaminho dobrado selado com cera preta. Petra o pegou sem uma palavra, trouxe-o para Hazel e o colocou na mesa entre elas, sem uma palavra. Hazel olhou para o selo, um lobo em passo largo sob uma coroa. Suas mãos estavam perfeitamente firmes quando ela o quebrou. Dentro, com uma caligrafia angular e econômica que não deixava floreios em lugar nenhum, estava escrito: "A fortaleza requer uma curandeira. Apresente-se no portão interno ao amanhecer. Daqui a 3 dias, procure por Gregor." Nenhuma assinatura, nenhum título. Nenhum era necessário. Petra olhou para o pergaminho, depois para Hazel e de volta para o pergaminho. "Não é nada", ela disse num tom que fazia a palavra significar seu completo oposto. Hazel dobrou o pergaminho cuidadosamente ao longo de sua dobra original. Ela não discordou. O portão interno da fortaleza de Varnhold cheirava a ferro e pedra antiga, e ao frio particular que apenas lugares construídos para durar séculos carregam. Um frio que era menos sobre temperatura e mais sobre profundidade. Como se o frio vivesse nas próprias paredes e simplesmente sempre estivesse lá,
paciente e permanente. Hazel chegou antes do amanhecer, como instruído. Ela usara seu melhor vestido, que não era, por nenhum padrão da corte, uma peça fina, de linho sem tingimento, limpo e remendado na manga esquerda, onde se prendera num espinheiro no outono anterior. Seu manto cinzento, seu cabelo trançado para trás na única trança que sempre usava quando estava trabalhando, dourado e arrumado contra seu pescoço. Ela carregava sua bolsa de curandeira, a de couro gasto com a fivela de latão que sua mãe lhe dera, cheia das coisas que sabia usar. Emplastros e ervas secas, uma pequena faca para lancetar, agulha e linha, um pote de barro com pomada cicatrizante, frascos de tintura fechados com cera. Ela sabia exatamente o que era, e decidira em algum momento entre as horas sem sono e a caminhada cinzenta, antes do amanhecer pelo vilarejo de baixo, que isso não era algo pelo qual se desculpar. Gregor acabou sendo um beta largo e experiente de talvez 50 invernos, com uma barba grisalha aparada e a expressão permanentemente cética de um homem que passara décadas gerenciando o movimento de pessoas para dentro e para fora de uma fortaleza real, e vira o suficiente para não se impressionar com quase nada. Ele olhou para Hazel à luz da tocha do portão interno, com a avaliação específica de alguém catalogando um objeto desconhecido. Curandeira, ele disse, não de forma rude, mas sem calor também. Do vilarejo de baixo. Sim, você deve atender o jovem Sr. Cale quando for chamada. A fortaleza tem seu próprio curandeiro. O velho Bram, ele cuida de feridas e febres e coisas do tipo. Você não o está substituindo. Ele disse isso com uma firmeza que sugeria que fora um ponto de algum debate interno. O jovem senhor não tem dormido. Ele não come direito. Tem o hábito de sentar-se sozinho nos cantos, o que o rei acha... Ele fez uma pausa, selecionando uma palavra. Preocupante. Hazel pensou nos paralelepípedos e nos pequenos ombros trêmulos. Eu entendo, ela disse. Gregor a estudou por mais um momento. Então ele disse, você receberá um quarto na ala dos servos. Fará as refeições no salão inferior. Não vagará pela fortaleza sem escolta. Não falará com o rei a menos que ele fale com você primeiro. Ele fez outra pausa. Essas não são minhas regras. São regras antigas. Elas se aplicam a todos. Eu sei como ficar onde devo estar, Hazel disse em voz baixa. Algo mudou na expressão de Gregor. Não exatamente aprovação, mas um afrouxamento da suspeita. Ele deu um aceno curto e se virou para guiá-la através do portão. A fortaleza era vasta da maneira que as coisas construídas por sucessivas gerações de homens poderosos tendem a ser vastas. Não elegante exatamente, mas avassaladora, acumulada. Cada corredor e salão sobreposto a um mais antigo, até que toda a estrutura parecia uma discussão viva entre séculos. Tochas queimavam em suportes de ferro ao longo das paredes. Os pisos eram de lajes de pedra largas, gastas e lisas por incontáveis pés. Tapeçarias pendiam em intervalos, retratando batalhas e caçadas, e lobos em pleno salto contra céus escuros, suas tintas desbotadas pela fumaça e pelos anos em algo que parecia menos decoração e mais memória. Gregor mostrou a ela a ala dos servos, um corredor de pequenos quartos de pedra perto das cozinhas, onde o calor dos fornos chegava fracamente através das paredes. Seu quarto continha uma cama estreita, com um cobertor de lã, uma mesa, um banquinho e uma vela. Ela colocou sua bolsa na mesa e ficou no pequeno espaço por um momento, ajustando-se a ele da mesma forma que se ajustava a todos os novos espaços. Respirando o ar, absorvendo o cheiro da pedra e da vela de sebo, e o leve calor de pão da cozinha abaixo, ela já vivera em lugares menores, já passara mais frio. Ela lembrou a si mesma de ambas as coisas. Ela encontrou Cale novamente na segunda manhã. Ele estava no jardim interno da fortaleza, um quadrado de grama morta pela geada cercado por altos muros de pedra, onde uma pereira de galhos nus se erguia no canto como um velho paciente. Ele estava sentado sob a pereira com um lobo de madeira esculpido nas mãos, virando-o repetidamente de uma maneira que sugeria que ele não estava realmente olhando para ele. Ele ergueu o olhar quando ela passou pelo arco, e algo em seu rosto mudou. Não a iluminação espetacular de uma criança vendo algo favorito, mas algo mais silencioso e quase cauteloso, como se a esperança fosse algo que ele aprendera a racionar. Você veio, ele disse. Vim.
Ela atravessou a grama endurecida pela geada e sentou-se no banco de pedra mais próximo da pereira. Nem muito perto, nem muito longe. Que belo lobo! Ele olhou para a escultura. O pai que fez. Uma pausa. Ele faz coisas às vezes quando não consegue dormir. Hazel absorveu essa informação com cuidado e não disse nada sobre isso. Gregor me disse que você não tem comido muito, ela disse em vez disso. Cale deu um pequeno encolher de ombros. A comida no grande salão é barulhenta, ela piscou. Barulhenta? Todos me observam quando eu como. Ele disse isso simplesmente como se estivesse relatando uma condição climática. Eu não gosto de ser observado. Ela olhou para ele. Esta pequena criança séria com os olhos de seu pai, o rei Alfa, e seu rosto sério demais, sentado sozinho sob uma árvore morta no meio de uma vasta fortaleza de pedra. E ela pensou, claro que não gosta. Você esteve sozinho no meio de uma multidão durante toda a sua curta vida. Eu poderia comer com você, ela disse, se você quisesse. No salão inferior, é mais silencioso lá. Ele considerou isso com a solenidade que trazia a todas as coisas. Então você vai tentar me fazer falar sobre meus sentimentos? A última mulher que enviaram fez isso. Ela ficava me perguntando como as coisas me faziam sentir. Ele franziu a testa. Eu nem sempre sei como as coisas me fazem sentir. Nem eu, Hazel disse honestamente. Eu geralmente apenas tento descobrir o que fazer a seguir. Um silêncio. O vento passou pelos galhos nus da pereira com um som seco e de papel. Isso é melhor, disse Cale. Ela não viu o rei por 4 dias. Ela estava ciente dele da mesma forma que se está ciente do tempo como algo grande e presente que moldava as condições sem ser diretamente visível. Ela o ouviu uma vez através da parede de um corredor, sua voz baixa e carregando o peso específico do comando, embora não conseguisse distinguir as palavras. Ela viu a maneira como os guardas se endireitavam quando ele passava por uma passagem. Ela viu no rosto de Gregor, sempre que o nome do rei surgia, um enrijecimento, não exatamente de medo, mas de um homem que carregava uma responsabilidade significativa com seriedade. Ela se concentrou em Cale. Eles entraram numa rotina com a facilidade de 2 pessoas que estavam, cada uma à sua maneira, acostumadas a encontrar cantos silenciosos em mundos barulhentos. Manhãs no jardim interno, quando o frio era suportável e a luz passava pela muralha leste em longas frestas pálidas. Ela trazia algo da cozinha, pão, frutas secas, às vezes um pedaço de queijo macio, e eles se sentavam sob a pereira, e ela contava histórias ou ele fazia perguntas, o que ele fazia com uma precisão desconcertante. Por que os ômegas vivem separados? Ele perguntou uma manhã sem preâmbulos, virando o lobo esculpido em suas mãos. Ela ficou em silêncio por um momento. Regras antigas, ela disse, o que era verdade, e também a resposta mais completa que ela poderia dar sem entrar em território que não era seguro para entrar com o filho do rei Alfa. O pai diz que regras antigas devem ser examinadas. Cale olhou para ela de lado. Ele disse isso para Gregor uma vez. Eu ouvi através da porta. Hazel olhou para a geada no chão e não disse nada. Você acha que deveriam? Cale insistiu. Ser examinadas. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que seu pai está em uma posição melhor do que eu para responder a isso. Cale pareceu aceitar isso, embora a pequena ruga entre suas sobrancelhas sugerisse que ele havia arquivado a pergunta para uso futuro. Foi na 5ª manhã que ela passou pelo arco do jardim interno e descobriu que não era apenas Cale esperando sob a pereira. Xander estava na parede oposta, de costas para ela, olhando para o céu do leste, onde o pálido sol de inverno estava apenas clareando a pedra. Ele estava sem seus guardas, sem seu manto de pele, apenas a armadura de couro escura e as tiras cruzadas no peito e o cabelo trançado preso com seus anéis de ferro. Ele parecia, neste momento privado, menos um monumento e mais um homem, mais largo do que ela se lembrava, mais cansado de alguma forma na postura de seus ombros. Cale estava no banco com seu lobo, observando seu pai com uma expressão que misturava orgulho, incerteza e anseio em proporções que faziam o peito de Hazel doer. Ela quase recuou. Estava com o pé meio virado quando Xander falou sem se virar. A pereira floresce no final da primavera, ele disse. Eu costumava pensar que estava morta na primeira vez que a vi. Meu pai me disse que essa era a questão, aprender a esperar pelo que não se foi. Uma pausa. Ele geralmente não era um homem sábio. Xander continuou, ainda para o céu.
Mas ele estava certo sobre isso. Hazel ficou no arco e não sabia o que fazer com as mãos, com a respiração ou com a estranha qualidade suspensa do momento. Então Xander se virou e olhou para ela com aqueles olhos cinzentos pálidos e disse: "Você tem feito bem a ele." Foi uma declaração tão simples e tão inesperada que ela a sentiu pousar em algum lugar atrás de suas costelas antes que sua mente a processasse adequadamente. "Ele faz bem a si mesmo", ela disse. Ele só precisava de um lugar silencioso o suficiente para ser ele. Algo cruzou o rosto de Xander. Lá e se foi. Aquela mesma coisa sem nome que ela havia captado no pátio. Ele olhou para Kaylee, que fingia estudar sua escultura de lobo com um foco pouco convincente, enquanto claramente ouvia cada palavra. "Caminhe comigo", Xander disse a ela. E Hazel, que passara 23 anos aprendendo a desaparecer, seguiu o Rei Alpha por sua própria fortaleza e para o território desconhecido de sua atenção. Ele caminhava sem a cerimônia que o seguia por toda parte na fortaleza. Sem guardas em seus calcanhares, sem Gregor aparecendo nas portas com pergaminhos e preocupações. Apenas os dois se movendo por um corredor que Hazel ainda não conhecia, um que corria ao longo da face norte da fortaleza e tinha janelas, fendas estreitas e sem venezianas na pedra que davam para o vale abaixo, onde o vilarejo de baixo se assentava na manhã cinzenta como um punhado de pedras espalhadas por uma mão descuidada. Hazel manteve uma distância respeitosa, meio passo atrás e à sua esquerda, e disse a si mesma que isso era simplesmente o protocolo apropriado e não uma maneira de manter espaço suficiente para respirar adequadamente. Xander caminhava lentamente para um homem de seu tamanho, como se tivesse tomado uma decisão deliberada sobre seu ritmo e estivesse se apegando a ele. "Gregor me disse que Kaylee comeu uma refeição completa ontem", ele disse, no salão inferior. "Ele comeu 2 porções de mingau de cevada e a maior parte de um pão." Ela fez uma pausa. "Ele negociou a segunda porção sozinho. Disse ao cozinheiro que era para fins medicinais." Algo se moveu no canto da boca de Xander. Não exatamente um sorriso, mas como a sombra que um sorriso projeta antes de chegar. "Ele aprendeu isso comigo. Negociar com cozinheiros, enquadrar o que você quer como uma necessidade." Ele olhou para ela de lado. "Funciona melhor do que você imagina." Ela não disse nada, mas guardou a informação. Esta pequena e inesperada parte dele. Eles chegaram a um espaço mais amplo, onde o corredor se abria para uma espécie de alcova. Um assento de janela profundo esculpido na pedra, com uma vista do vale que, na pálida luz da manhã, era genuinamente bela. A neve nas colinas distantes captava o sol num ângulo que a fazia parecer quase quente. Abaixo, a fumaça do vilarejo de baixo subia em finas colunas pacíficas. Xander parou na janela. Ele olhou para fora por um momento antes de falar. "A mãe dele morreu quando ele tinha 2 invernos", ele disse, sem preâmbulos, sem suavização. "Febre. Veio rápido e não pediu permissão." Uma pausa durante a qual o vento se moveu do lado de fora da janela e a fumaça do vale se curvou e se recuperou. "Ele não se lembra dela, mas ele conhece a forma da ausência." Hazel ficou muito imóvel. "Eu sei como governar", Xander continuou. Sua voz carregava a mesma precisão direta que ela começava a entender não ser frieza, mas o som de um homem escolhendo palavras com grande cuidado, porque sabia o dano que palavras imprecisas poderiam causar. "Eu sei como comandar, julgar e negociar, e, quando necessário, lutar. Fui ensinado sobre essas coisas minuciosamente." Ele se virou da janela. "Não fui ensinado a ajudar uma criança que se senta sozinha sob uma árvore morta porque o salão é muito barulhento." A honestidade daquilo a atingiu como água fria. Inesperada, esclarecedora. Ela pensou cuidadosamente antes de falar. "Você fez o lobo para ele", ela disse. Xander olhou para ela. "A escultura. Ele me disse que você faz coisas quando não consegue dormir." Ela manteve a voz firme. "Esse não é um homem que não sabe como ser pai. Esse é um homem que ama seu filho na linguagem que possui e está tentando aprender mais." O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que ela começasse a se perguntar se havia ultrapassado os limites. Se as breves verdades específicas daquele corredor e daquela caminhada tinham fronteiras que ela acabara de cruzar. Ela era uma curandeira ômega de vilarejo. Acabara de fazer uma observação sobre a vida emocional do Rei Alpha das Terras do Norte. Mas Xander não parecia ofendido.
Ele parecia, ela pensou, como se alguém tivesse dito algo numa língua que ele reconhecia, mas não ouvia ser falada em voz alta há muito tempo. Você diz as coisas diretamente, ele disse. Eu acho que economiza tempo. A maioria das pessoas não fala diretamente comigo. A maioria das pessoas tem medo de você. E você não tem. Ela considerou mentir. Teria sido a escolha sensata, mas ela já havia estabelecido um padrão nesta conversa, e abandoná-lo agora seria mais conspícuo do que continuá-lo. Eu sou cautelosa com você, ela disse. O que é diferente? Ele a estudou. Na luz do norte, vinda da janela, seus olhos tinham a cor do céu pouco antes da neve, aquele azul acinzentado pálido particular que é menos uma cor e mais uma qualidade da própria luz. Cautelosa. Como? Você é poderoso e eu não sou. Isso cria uma assimetria natural que apenas um tolo ignora. Ela encontrou seu olhar firmemente. Mas eu não acredito que você seja cruel. Cale é gentil demais para uma criança criada por um homem cruel. Algo se moveu na expressão de Xander com isso. Algo que chegou rápido demais para ela catalogar e se foi antes que ela pudesse nomeá-lo, deixando apenas um leve aperto em seu maxilar que poderia ter sido sentimento ou o esforço para contê-lo. Ele se virou de volta para a janela. Haverá uma reunião do conselho em 3 dias, ele disse. E a mudança em seu tom foi a de um homem fechando uma porta, não batendo-a, apenas devolvendo-a firmemente ao seu batente. Senhores dos territórios do leste, eles vêm a cada solstício de inverno para discutir assuntos de fronteira, tributação e o teatro usual da governança. Uma pausa. Eles também vêm para me lembrar que Cale não tem mãe e que um rei alfa sem parceira é, na visão deles, uma instabilidade política. Ela entendeu o que ele estava lhe dizendo e entendeu também que não deveria comentar sobre isso. Ela estava simplesmente, pensou, sendo informada da forma de seu mundo como uma cortesia. Ou talvez porque falar em voz alta para alguém que não tinha interesse nisso era o mais perto que ele podia chegar de falar honestamente. Vou me certificar de que Cale esteja ocupado e confortável durante os dias do conselho, ela disse. Ele não deveria ter que sentir essa pressão em particular. Xander olhou para ela bruscamente. Como você sabia que era isso que eu... Você mencionou isso imediatamente depois de falar sobre ele. Ela manteve a voz gentil. Você estava me dizendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu apenas respondi aquela que era realmente um pedido. Um longo silêncio. Você é muito observadora, ele disse, e ela não soube dizer se era uma acusação ou uma admiração, e suspeitou que poderia ser ambos. O conselho chegou numa tarde amarga, 2 dias depois, quando o céu tinha a cor de estanho e a primeira nevasca forte do inverno profundo caiu em cortinas que tornaram o mundo branco e abafado. Hazel os ouviu antes de vê-los. Uma cavalgada de cavalos e vozes e o tilintar de metal. O som de homens importantes que viajaram de longe e pretendiam ser sentidos na chegada. Ela observou da janela estreita do corredor dos servos, enquanto os senhores dos territórios do leste entravam pelo portão principal em mantos com detalhes de pele e botas polidas, acompanhados por seus próprios guardas e servos, e a atmosfera geral de pessoas acostumadas a ter o mundo se reorganizando para elas. Ela não gostou deles. Tentou ser justa sobre isso. Ela não os conhecia. Não tinha nenhuma razão específica além do instinto. Mas o instinto, em sua experiência, era algo que valia a pena ouvir. Ela encontrou Cale no jardim interno, apesar da neve, sentado sob a pereira com uma camada de branco em seu cabelo escuro, como se estivesse tentando se tornar parte da paisagem. Eles estão aqui, ele disse quando ela passou pelo arco. Eu sei. Ela sacudiu a neve de seu manto e sentou-se ao lado dele no banco, perto o suficiente para que seus braços se tocassem. O frio era intenso, mas suportável se você parasse de lutar contra ele. Eles sempre me olham como um problema a ser resolvido, disse Cale. Isso é porque eles estão olhando para um trono, não para uma criança. Ela manteve a voz objetiva. Isso diz algo sobre eles, não sobre você. Ele ficou quieto por um momento. No ano passado, o Lord Saval perguntou ao pai se ele ia arranjar uma nova parceira, bem na minha frente. Sua voz estava muito controlada, do jeito que as vozes das crianças ficam quando estão gerenciando algo que os adultos não perceberam que precisa ser gerenciado. Como se eu fosse um móvel. O maxilar de Hazel se contraiu. O que seu pai disse? Ela perguntou cuidadosamente. A boca de Cale se curvou. E foi, ela percebeu, a primeira vez que o vira sorrir, pequeno e de lado, muito parecido com o pai.
Ele disse que as opiniões do Lord Saval sobre seus arranjos domésticos eram tão bem-vindas quanto a poesia do Lord Saval, que ele havia lido e considerado deficiente. Ela pressionou os lábios para conter algo que era metade indignação e metade riso surpreso. Eu gosto do seu pai, ela disse antes que pudesse se conter. Cale olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e sérios. Ele gosta de você também. Ele disse com a certeza simples e devastadora de uma criança relatando um fato observável. Ela abriu a boca e a fechou novamente. Ele perguntou a Gregor sobre você. Cale continuou. Depois do primeiro dia, Gregor me contou. Gregor me conta coisas que ele acha que eu não lembro, porque ele esquece que eu tenho ouvidos muito bons. O que ele perguntou? Ela manteve a voz muito estável. Se você parecia contente aqui. Uma pausa. E se você tinha cobertores suficientes? A neve caía entre os galhos nus da pereira. Em algum lugar na fortaleza, uma porta se abriu e fechou, e o som distante das vozes dos senhores se elevou brevemente, e depois foi abafado novamente pela pedra. Hazel sentou-se no frio com o filho do rei Alfa e sentiu algo para o qual não tinha um nome seguro se instalar em seu peito, como calor numa sala que estivera fria por muito tempo. Foi só mais tarde, caminhando de volta pelo corredor dos servos com o manto úmido da neve, que ela ouviu a voz, baixa, masculina, carregando a qualidade particular de alguém acostumado a ser ouvido em grandes salões, vindo da fresta de uma porta deixada insuficientemente fechada. A mulher ômega, disse a voz. A curandeira. Eu a vi com um menino. Uma segunda voz que ela não conhecia. Terreno cuidadoso. A primeira voz continuou e ela a reconheceu agora. Lord Saval, o da história de Kali, aquele que fazia perguntas indesejadas sobre parceiras. Uma ômega com acesso diário à criança e ao ouvido de um rei sem parceira. Isso é, ou muito útil, ou muito perigoso, dependendo do lado em que se está. Você acha que ela tem ambições? Eu acho que ambições são o menor dos problemas que ela pode ter. Uma pausa pesada de implicação. Acho que ela deveria ser investigada cuidadosamente antes do solstício. Hazel ficou muito imóvel no corredor. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Ela se forçou a continuar andando, firme e silenciosa, sem dar nada às paredes de pedra fria ao seu redor, mas não dormiu nada naquela noite. A convocação veio na manhã seguinte, e não veio de Chandler. Um guarda-gama apareceu na porta de seu pequeno quarto antes que ela terminasse de trançar o cabelo. Sua expressão carregava a brancura específica de um homem entregando uma mensagem que não lhe fora pedido para entender. Lord Saval solicita a presença da curandeira no salão de recepção leste. Não sugeriu, não convidou. Solicitou da maneira que homens poderosos usam a palavra quando querem dizer algo mais próximo de ordenou. Hazel terminou de trançar o cabelo. Ela ajeitou os laços de seu colarinho. Pegou sua bolsa de curandeira porque era uma curandeira e era isso que carregava. E isso a lembrava, e a qualquer um que estivesse observando, exatamente o que ela era e por que estava ali. Então ela seguiu o guarda pelos corredores da fortaleza com o queixo erguido e a respiração controlada. O salão de recepção leste era uma sala longa e fria, com tetos altos e uma lareira que era mais impressionante do que funcional. O tipo de fogo feito para a aparência em vez de calor. 2 senhores estavam sentados em cadeiras que haviam sido arranjadas com deliberação cuidadosa. Lord Saval no centro, um homem magro de talvez 60 invernos, com cabelos prateados e olhos da cor de estanho velho, e ao lado dele um lord mais jovem que Hazel não conhecia, de ombros largos e vigilante, que não disse nada durante o que se seguiu. Lord Saval olhou para ela da maneira que as pessoas olham para documentos nos quais esperam encontrar irregularidades. Sente-se, né? Ele disse. Ela se sentou, porque recusar-lhe custaria mais do que lhe traria. Você é a curandeira Ômega Hazel do vilarejo de baixo. Sim, meu senhor. Você tem atendido o jovem senhor Cale por 6 dias. Sim, meu senhor. Sob a direção do rei. Sim, meu senhor. Ele deixou a repetição pairar no ar entre eles por um momento, como se lhe desse tempo para soar suspeita. Um arranjo incomum, ele disse. Uma curandeira de vilarejo, uma ômega da aldeia sem treinamento formal, numa casa de cura reconhecida, com acesso ao herdeiro do rei. Ele inclinou a cabeça. Como isso aconteceu? Ela lhe contou simplesmente, exatamente, sem embelezamento ou defesa. O pátio do mercado, a criança no frio, o manto,
a história. Ela não deixou nada de fora, porque omissões, ela entendera há muito tempo, são o que as pessoas encontram. Ela lhe deu toda a verdade limpa e sem adornos, porque era a única versão dos eventos que não tinha costuras para ele puxar. Saval ouviu. Sua expressão não mudou. E você não tinha conhecimento prévio da identidade da criança, ele disse quando ela terminou. Nenhum. E ninguém a encorajou a abordá-lo. Ninguém sabia que eu ia. Eu não sabia que ia. Ela manteve a voz estável. Ele era uma criança com frio sentada sozinha. Isso foi motivo suficiente. Um silêncio. Motivo suficiente, Saval repetiu e fez as palavras soarem como uma frase estrangeira que ele achava pitoresca. Você é muito confiante para uma curandeira ômega. Eu sou sincera, ela disse. Acho que às vezes isso é confundido com confiança. O lorde mais jovem perto do fogo fez um som que poderia ter sido uma risada rapidamente suprimida. Os olhos de Saval se moveram para ele brevemente, bruscamente, e depois de volta para Hazel. Serei direto, disse Saval. O rei está sem parceira há 5 anos. Ele tem um jovem herdeiro que requer um lar estável. Há mulheres nobres de posição apropriada que esperaram com paciência e dignidade pela atenção do rei. Sua voz assumiu a suavidade particular de um homem, fazendo uma ameaça que prefere enquadrar como preocupação. Uma curandeira ômega do vilarejo de baixo, por mais gentis que sejam suas intenções, não é uma presença permanente adequada nesse lar. Eu a encorajaria a se lembrar de onde você vem e o que é apropriado. Hazel olhou para ele. Ela pensou em Kel sob a pereira, dizendo, eles me olham como um problema a ser resolvido. Ela pensou em Xander na janela, dizendo, não fui ensinado a ajudar uma criança que se senta sozinha. Ela pensou num lobo de madeira esculpido e numa pergunta sobre cobertores feita através de uma porta a um homem que se lembraria dela. Eu sou uma curandeira, ela disse em voz baixa. Vim aqui para ajudar uma criança a dormir, comer e se sentir menos sozinha numa grande e fria fortaleza. Eu fiz isso, não fiz mais nada e não quis mais nada. Ela encontrou os olhos de estanho de Saval sem desviar o olhar. Se isso é uma ameaça aos seus planos, meu senhor, acho que você deveria examinar seus planos. O silêncio que se seguiu foi muito longo e muito imóvel. Então, da porta atrás dela, uma voz. Lord Saval. Ela não precisou se virar para saber. A qualidade do silêncio na sala lhe disse. A maneira como todo o ar se reorganizou. A maneira como a espinha de Saval se endireitou involuntariamente. A maneira como o Lorde mais jovem se levantou. Ela se virou mesmo assim. Xander estava na porta do salão de recepção leste com Gregor 2 passos atrás dele e a expressão em seu rosto que ela agora reconhecia. Não fria, não cruel, mas selada da maneira específica de um homem que ouviu o suficiente, tomou uma decisão e agora estava simplesmente executando-a. Eu não sabia, ele disse entrando na sala, que minha curandeira havia sido convocada para se justificar. Sua voz era conversacional. A voz conversacional que ela estava aprendendo será mais perigosa. Saval se levantou. Meu rei, eu estava simplesmente... Você estava interrogando um membro da minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Xander atravessou a sala no mesmo ritmo deliberado que ela passara a reconhecer. Sem pressa, porque ele nunca precisara ter pressa, porque o mundo esperava por ele e não o contrário. Ele parou ao lado da cadeira de Hazel, não na frente dela, ao lado dela. Isso não é algo que você estava simplesmente fazendo, Saval. Isso é algo que você estava especificamente fazendo. Eu tinha preocupações. Suas preocupações em relação aos meus arranjos domésticos foram abordadas no ano passado, disse Xander, e a secura em sua voz então era absoluta, o tipo de secura que não tem fundo. Lembro-me de tê-lo informado que eram tão bem-vindas quanto sua poesia. O Lorde mais jovem perto do fogo definitivamente não estava sorrindo. Ele estava se esforçando muito para não sorrir. A compostura prateada de Saval se manteve, mas por um fio. A estabilidade da sucessão é minha preocupação. Xander virou seus olhos pálidos para o Lorde mais velho, e o que quer que Saval tenha visto neles o fez parar de falar no meio da frase. Não sua, não do conselho, minha. Uma pausa durante a qual o fogo crepitou, e a sala fria pareceu de alguma forma mais fria. Você estenderá à minha curandeira a cortesia apropriada a qualquer membro desta casa. Está entendido? Sim, meu rei. Bom,
Ele olhou para Hazel brevemente, apenas um olhar, mas carregava nele uma pergunta e uma firmeza juntas, verificando sem fazer alarde. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Ele olhou de volta para Saval. O conselho se reúne ao meio-dia. Sugiro que você use o tempo restante para reconsiderar quais preocupações valem a pena trazer para essa mesa. Ele não esperou por uma resposta. Deu um passo para trás em direção à porta, e Gregor já a estava segurando. E Hazel se levantou da cadeira e o seguiu porque não havia mais nada a fazer. E a porta se fechou atrás deles e eles estavam no corredor. Ele não falou imediatamente. Eles caminharam como haviam caminhado antes, ao longo do corredor norte com suas janelas para o vale. E a neve ainda caía lá fora, mais espessa agora, transformando o mundo abaixo numa suave borracha branca de detalhes. Hazel manteve a respiração estável e as mãos quietas ao lado do corpo. Você deveria ter me avisado, ele disse finalmente. Eu não sabia que você estaria ouvindo na porta. A sombra daquele quase sorriso. Eu não estava ouvindo na porta. Gregor estava ouvindo na porta. Ele é consideravelmente melhor nisso do que eu e menos conflituoso a respeito. Ela sentiu algo se soltar em seu peito. Eu lidei com isso. Você disse a ele que os planos dele precisavam ser examinados. Precisam. Ele parou de andar. Ela parou ao lado dele. Do lado de fora da janela, o vale estava quase invisível agora, atrás da cortina branca de neve caindo. Apenas as formas escuras e fracas dos telhados da aldeia apareciam. Hazel, ele disse o nome dela da mesma forma que ela dissera o de Cale naquele primeiro dia, como se merecesse espaço no ar. Eu preciso que você entenda uma coisa, ela esperou. Quando perguntei a Gregor se você tinha cobertores suficientes, ele disse, e olhou para a neve, não para ela. O que ela entendeu ser a única maneira de ele poder dizer isso. Não foi porque eu a vejo como uma serva cujo conforto é uma questão logística. A neve caía. Eu não sabia o que mais perguntar. Ele continuou, baixo e preciso, que não ultrapassasse o que eu tinha direito de dizer. Ela pensou sobre isso por um momento. Este homem grande, selado, cuidadoso, que fazia lobos esculpidos quando não conseguia dormir, que dizia a seu filho que uma árvore que parece morta não se foi, que usava a única linguagem disponível para ele, mesmo quando era inadequada, porque uma linguagem inadequada ainda era melhor que o silêncio. Você poderia ter perguntado diretamente, ela disse suavemente. Estou perguntando diretamente agora. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para a neve, mas ela podia ver seu maxilar, a velha cicatriz ao longo dele, e a leve tensão ali que ela aprendera a ler como a evidência externa de coisas que ele estava gerenciando internamente com considerável esforço. Então eu responderei diretamente, ela disse. Eu tenho cobertores suficientes. Estou contente aqui e gostaria de ficar. Ela fez uma pausa. Não por causa da fortaleza ou do conselho ou de qualquer coisa que o Lord Saval reconheceria como uma razão. Ela olhou para a neve também, porque era mais fácil assim. Porque algumas coisas são mais fáceis quando ambos estão olhando para a mesma terceira coisa neutra. Porque Cale precisa de alguém que o veja. E por que ela parou? Porque muito quietamente, porque eu acho que você também precisa. O silêncio se estendeu longo e cuidadoso entre eles, frágil como o gelo que se forma em águas paradas no início do inverno, presente e real, mas pedindo para ser abordado com gentileza. Então Xander se virou da janela e olhou para ela da mesma forma que a olhara naquele primeiro momento no pátio do mercado, através da multidão. O olhar que ela não soubera como sustentar. Então ela o sustentou agora. Ele estendeu a mão lentamente e pegou a dela. Apenas isso, seus dedos se fechando ao redor dos dela, quentes e deliberados. Uma escolha feita abertamente sob a plena luz de uma manhã coberta de neve. Fique, ele disse. O Conselho dos Senhores do Leste partiu 4 dias depois, Lord Saval entre eles, sua compostura prateada intacta e seus planos silenciosamente e completamente desfeitos. Gregor os acompanhou até o portão principal com a cortesia profissional de um homem que não sentia obrigação de parecer triste com isso. O solstício chegou como sempre, transformando a noite mais longa no primeiro sopro da luz que retornava. Cale ficou acordado para assisti-lo do jardim interno, enrolado num manto forrado de pele que era quente o suficiente para a ocasião, sentado entre seu pai e Hazel no banco de pedra, enquanto as estrelas surgiam uma a uma acima dos galhos nus da pereira. Ele adormeceu antes do sino da meia-noite,
e Jander o carregou para dentro sem acordá-lo. E Hazel caminhou ao lado deles pelos corredores iluminados por tochas da fortaleza e sentiu pela primeira vez em 23 anos que estava caminhando em direção a algo, em vez de se afastar. A primavera chegou lentamente a Vinehold, como sempre acontecia nas terras do norte, relutantemente em pequenos incrementos, o frio recuando gradualmente. Mas chegou, e a pereira floresceu. Cale a encontrou primeiro. Numa manhã no início da primavera, quando a geada finalmente soltou seu aperto no jardim interno, e o ar cheirava a terra descongelada e grama nova, e a leve promessa verde de coisas acordando, ele veio correndo, realmente correndo, como nunca correra desde que Hazel o conhecera, com suas tranças escuras voando soltas e seu rosto se abrindo numa expressão de alegria pura e descomplicada, para encontrá-la no corredor e arrastá-la pela mão para ver. A árvore estava coberta de flores brancas, delicadas como a respiração, tremendo no ar ameno da manhã. Xander já estava lá. Ele estava no centro do jardim, olhando para os galhos, e quando os ouviu chegando pelo arco, ele se virou, e a expressão em seu rosto era algo que ela nunca vira ali antes. Aberta, contida, o rosto de um homem que parara de se preparar para o frio, porque o frio naquela manhã simplesmente se fora. Cale soltou a mão dela e correu para ficar ao lado de seu pai, e os dois ficaram juntos sob a árvore florida. E o olhar que passou entre eles, sem palavras, completo, era o tipo de coisa que não pode ser fabricada pelo dever, ou pela performance, ou pelo gerenciamento cuidadoso das aparências. Era simplesmente verdadeiro. Hazel ficou no arco e se permitiu olhá-los. Permitiu-se sentir o sol da manhã em seu rosto, e o cheiro das flores no ar, e a qualidade particular e inconfundível de um momento que é inteiro. Xander olhou para ela. Ele estendeu a mão. Ela atravessou o jardim. Ela a pegou. Eles se casaram antes do verão. Não no grande salão com seu barulho e seus senhores observadores, mas no jardim interno, sob a pereira que aprendera a não parecer mais morta, com Gregor como testemunha, e Cale de pé entre eles, com seu lobo de madeira esculpido em uma mão, e sua mão livre enfiada na de seu pai, seu rosto usando a expressão solene e brilhante de uma criança que conseguiu o que não ousou pedir diretamente, mas esperava silenciosamente com cada pedaço de seu coração cuidadoso. Nenhum senhor foi convidado, nenhum teatro político, nenhuma audiência arranjada para satisfazer o mundo observador. Apenas os quatro na luz da manhã, o rei, a curandeira, a criança e o velho Gregor, que registrou o evento no livro da fortaleza com sua caligrafia angular e não disse absolutamente nada sobre isso, e que foi observado pela equipe da cozinha por estar de um humor excepcionalmente excelente pelo resto daquela semana. Hazel se mudou da ala dos servos. Petra veio do vilarejo de baixo para visitar, olhou para tudo, a fortaleza, o jardim, o rei que se levantava quando Hazel entrava numa sala, o menino que começara a rir durante as refeições e disse num tom que fazia significar seu completo oposto. Nada, você disse. Ela ainda estava sorrindo quando caminharam juntas pela aldeia naquela tarde, e as duas ainda eram as mesmas de sempre, movendo-se por ruas familiares com a companhia fácil de mulheres que haviam compartilhado manhãs frias e cobertores finos, e o calor particular que vem de escolher cuidar uma da outra sem que lhes peçam. Lord Saval recebeu a notícia do casamento por mensageiro várias semanas após o fato. Sua resposta não foi registrada. Sua poesia, disseram a Hazel, teria piorado. Cale cresceu demais para o banco dos servos no salão inferior e começou a comer no grande salão novamente. Mas numa mesa menor, perto da janela, onde a luz entrava e o barulho era menor, e ninguém mais o olhava como um problema, porque as pessoas que o faziam não eram mais bem-vindas em Venold. Ele manteve o lobo esculpido em sua mesa de cabeceira. Uma noite ele pediu a Hazel que lhe ensinasse o resto da história do lobo prateado, as partes que ela ainda não lhe contara. Ela lhe disse que estava terminada. Era tudo. O lobo, o rio, a canção de verão. Ele considerou isso. Então invente mais, ele disse. E ela inventou. Ela lhe contou novos capítulos lentos e silenciosos, à noite, quando o fogo ardia abaixo e o vento do norte pressionava contra as janelas fechadas da fortaleza. E o lobo na história cresceu com o tempo, como todas as coisas que recebem calor, paciência e espaço suficiente para se tornarem o que sempre deveriam ser. E na fortaleza de Venold,
num reino que sempre fora governado pelo frio e pelo poder, e pela longa e dura lógica de quem era mais forte, algo mais silencioso e duradouro criou raízes. Num jardim, sob uma árvore em flor, no espaço simples e completo entre duas pessoas que aprenderam a parar de esperar que o mundo fosse diferente e simplesmente, finalmente escolheram uma a outra.